Olá! Neste quarto vídeo, você vai continuar conhecendo aspectos da concepção da ética, especialmente as mudanças que ocorreram ao longo do tempo. Eu prosseguirei hoje desvendando aspectos da origem da ética. Vou falar sobre a influência de filósofos modernos na concepção da ética atual. Você sabe quais foram as contribuições de Rousseau, Nietzsche, Marx, entre outros filósofos, para as mudanças na concepção da ética antigo greco-romana? Então, para conhecer essas contribuições, vamos juntos conhecer e continuar a nossa viagem. Agora vamos visitar filósofos da Idade Moderna. Eu vou apresentar em 3 tópicos as contribuições de alguns filósofos modernos para as mudanças na concepção da ética antiga. Vamos então ao tópico 1, a natureza humana e o dever, Rousseau e Kant. Vimos anteriormente que o cristianismo introduziu a ideia do dever para resolver um problema ético, ou seja, oferecer um caminho seguro para a nossa vontade, que sendo livre, mas fraca, sente-se dividida entre o bem e o mal. Como apresentei no segundo vídeo dessa série, que vou deixar aqui, nesse card. Porém, essa ideia cristã criou um novo problema. Ou seja, se a ética exige um sujeito autônomo, a ideia de dever não introduziria a heteronomia, isto é, o domínio de nossa vontade e de nossa consciência por um poder estranho a nós? Para refletir, o filósofo Rousseau, no século XVIII, procurou resolver essa dificuldade. Para ele, a consciência moral e o sentimento dever são inatos, são a voz da natureza e o dedo de Deus em nossos corações. Nós nascemos puros e bons, dotados de generosidade e de benevolência para com os outros. Como expresso em uma frase conhecida de Rousseau, o homem nasce bom, mas a civilização o corrompe. Se o dever parece ser uma imposição e uma obrigação externa, imposta por Deus aos humanos, é porque a nossa bondade natural foi pervertida pela sociedade, quando ela criou a prosperidade privada e os interesses privados, tornando-nos egoístas, mentirosos e destrutivos. O filósofo Immanuel Kant, no final do século XVIII, também procurou resolver essa dificuldade, opondo-se à moral do coração de Rousseau. Kant volta a afirmar o papel da razão na ética. Não existe bondade natural. Por natureza, diz Kant, somos egoístas, ambiciosos e destrutivos, agressivos, cruéis, ávidos de prazeres que nunca nos saciam e pelos quais matamos, mentimos e roubamos. É justamente por isso que precisamos do dever para nos tornarmos seres morais. Kant propôs que a razão prática permite a liberdade na criação de normas e fins éticos, expressando-se como dever, que é a manifestação mais elevada da humanidade, permitindo que o indivíduo se imponha a si mesmo valores, fins e leis morais, tornando-se autônomo. Essa ética, baseada no dever, é denominada ética deontológica, onde deontologia deriva do grego deon, significa dever. Ela influencia muitos códigos de éticas, como, por exemplo, o Código de Ética dos Servidores Federais. Você vai encontrar lá regras deontológicas. Resta, porém, uma questão. Se somos racionais e livres, por que valores, fins e leis morais não são espontâneas em nós, mas precisamos assumir a forma do dever? Responde Kant, porque não somos seres morais apenas, também somos seres naturais, submetidos à causalidade necessária da natureza. Nosso corpo e nossa psique são feitos de apetites, impulsos, desejos e paixões. Nossos sentimentos, nossas emoções e nossos comportamentos são a parte da natureza em nós, exercendo domínio sobre nós, submetendo-nos à causalidade natural e inexorável. Segundo Kant, a educação ética não é uma violência contra a nossa natureza passional, mas sim a compreensão de nossa destinação racional e a distinção entre liberdade e a satisfação irracional de nossos desejos. Antes de avançarmos, deixe-me me apresentar. Eu sou o professor Rodilon Teixeira, doutor em administração, e a você que está chegando agora ao meu canal, seja bem-vindo. O imperativo categórico de Kant é uma lei moral, universal e incondicional, que deve ser seguida independente das consequências. Exprime-se numa regra, numa fórmula geral.
que diz: age em conformidade apenas com a máxima que possas querer, que se torne uma lei universal. Dentre as 3 máximas que ele propôs, eu destaco aqui a seguinte: age de tal maneira que trates a humanidade, tanto na tua pessoa como na pessoa de outrem, sempre como um fim e nunca como um meio. Vejam bem, a pessoa ele coloca num patamar elevado, então a pessoa sempre como um fim e não como um meio, que se contradiz, né, com uma frase que é dedicada, não sabe ao certo, mas é dedicada a Maquiavel. Os fins justificam os meios, né? Aqui não. As pessoas nunca podem ser meios. Elas têm que ser um fim, o fim maior de tudo que se faz. Importante para contextualizar, Kant viveu no momento em que surgia o iluminismo, em que se combatia o sistema feudal. Ele queria criar uma regra, uma ética universal, que não dependesse da cultura ou da região, mas considera-se que ele não atingiu esse propósito de criar uma regra e uma norma universal para a ética. Então, para compreender melhor, a minha sugestão é a leitura do livro de Kant, Crítica à Razão Pura. Então, continuamos. O dever revela nossa verdadeira natureza. Kant argumenta que o dever não se baseia em conteúdos fixos, virtudes, ou regras específicas para cada circunstância, mas sim em uma forma universal que se aplica a todas as ações morais. Caso você não tenha assistido aos vídeos anteriores sobre a origem da ética, eu vou deixar aqui, nesse card, a sugestão dos vídeos anteriores, que foi sobre o surgimento da ética na antiguidade, a influência do cristianismo e de Maquiavel. Vamos lá então agora ao tópico 2. Cultura e dever com Hegel. As respostas de Rousseau e Kant, embora diferentes, procuram resolver a mesma questão, o mesmo problema. Por que o dever e a liberdade de consciência moral são inseparáveis e compatíveis? Ambos colocam o dever dentro de nós, eliminando a impressão de que ele é imposto de fora, por uma vontade estranha. Porém, ao focarem na natureza, Rousseau e Kant perdem de vista a relação entre o dever e a cultura. Então, podemos repetir a pergunta. Se a ética exige um sujeito consciente e autônomo, como explicar que a moral exige cumprimento do dever, definido pela cultura, com valores, normas, fins e leis? Não estaríamos de volta ao problema de um dever externo ao sujeito? A resposta veio no século XIX, com o filósofo alemão Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Hegel diz que somos seres históricos e culturais, além de nossa vontade individual. Existe uma vontade mais poderosa, a vontade objetiva, presente nas instituições e na cultura. A fonte objetiva cria instituições e a moralidade como um sistema que regula a vida coletiva, baseado nos costumes e valores de uma sociedade em uma época específica. Essas instituições como família, religião, artes, ciência e política educam os indivíduos para internalizarem a vontade objetiva da sociedade e da sua cultura. Hegel argumenta que o declínio de uma sociedade ocorre quando seus membros contestam os valores existentes, sentem-se oprimidos e agem de forma transgressora, anunciando um novo período histórico. Henri Bergson, filósofo francês do século XX, distingue entre uma moral fechada, baseada em valores estabelecidos, e uma moral aberta, que surge com novos valores e condutas. Antes de avançarmos, eu pergunto se esse conteúdo está sendo útil para você, se até aqui trouxe contribuições, insights, seu aprendizado. Se estiver gostando, por favor, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações, mas se você já está inscrito, é meu parceiro de aprendizagem, deixe agora o seu like, ok? Vamos agora ao tópico 3, ética das emoções e do desejo, com Nietzsche. Emotivismo ético é uma concepção filosófica que afirma que o fundamento da vida moral não é a razão, mas sim as emoções. De acordo com essa perspectiva, nossos sentimentos são a causa das normas e valores éticos. Inspirados por Rousseau, alguns emotivistas defendem a bondade natural de nossos sentimentos e paixões, que são, portanto, a forma e o conteúdo das relações morais entre os indivíduos. Outra concepção ética, francamente contrária ao racionalista e por isso muitas vezes chamada de irracionalista, que contesta a razão, o poder e o direito de intervir sobre o desejo e as paixões, identificando a liberdade com a plena manifestação do desejo e do passional.
Essa concepção encontra-se em Nietzsche e em vários outros filósofos contemporâneos. Eu vou deixar aqui nesse card o link do vídeo que trata da filosofia moral, ou seja, da ética, tendo como base o livro Introdução à Filosofia, de Marilene Chauí. Vamos lá. A concepção filosófica pode ser resumida nos seguintes pontos principais, tendo como referência a obra de Nietzsche, a genealogia moral. A moral racionalista foi construída com objetivo repressivo, não para promover a liberdade. Essa moral transformou aspectos naturais e espontâneos humanos em vícios, culpa e opressão, impondo virtudes e deveres. Nessa perspectiva, a moral racionalista foi criada pelos fracos para controlar e dominar os fortes, condenando paixões e desejos, subjugando a vontade à razão, e impondo deveres e punições. A verdadeira expressão da liberdade é transgredir as normas estabelecidas, algo apenas que os fortes são capazes de fazer. A moral racionalista, inventada pelos fracos, transformou a transgressão em culpa, falta e punição para disciplinar e subjugar a vontade dos fortes. Para esses filósofos, que podemos chamar de antirracionalistas, a moral racionalista ou dos fracos e ressentidos que temem a vida, o corpo, o desejo e as paixões. É a moral dos escravos, dos que renunciam à verdadeira liberdade ética. Essa concepção da ética suscita duas observações. Lembramos que a ética nasce como trabalho de uma sociedade para delimitar e controlar a violência. Muitos dos chamados irracionalistas contemporâneos baseiam-se na psicanálise e na teoria freudiana de repressão do desejo, fundamentalmente do desejo sexual. Propõe uma ética que libere o desejo da repressão a que a sociedade o submeteu, repressão causadora da psicose, neurose, angústias e desesperos. O aspecto curioso está no fato de que Freud considerava extremamente perigoso liberar o id, as pulsões e o desejo, porque a psicanálise havia descoberto uma ligação profunda entre o desejo de prazer e o desejo de morte. Freud e Nietzsche criticaram a violência escondida sobre a moral vigente em nossa cultura. Mas a mesma crítica foi feita por Bergson, quando escreveu A Moral Fechada, e por Karl Marx, quando criticou a ideologia burguesa. Segundo Marx, a moral burguesa pretende ser um racionalismo humanista, mas as condições materiais concretas em que vive a maioria da sociedade impedem a existência plena de um ser humano que realize os valores éticos. Para Marx, portanto, tratava-se de mudar a sociedade para que a ética pudesse concretizar-se. Pensadores socialistas, anarquistas e utópicos criticaram a organização social que impede o respeito ao imperativo categórico kantiano. Eles argumentam que o problema não está na razão como o poder dos fracos contra os fortes, mas sim na forma como a sociedade está estruturada, colocando uma parte como instrumento ou meio para a outra. Em síntese, tanto os pré-socráticos quanto os filósofos posteriores, Aristóteles, Sócrates ou ainda depois com Maquiavel, Kant, entre outros, todos contribuíram significativamente para o desenvolvimento do pensamento ético e político, explorando diferentes concepções de virtude, dever e governança, e apontando para a complexa inter-relação entre ética e política na sociedade humana. Algo importante que devem compreender é que ainda hoje há diferentes perspectivas sobre a ética, que em geral não adotamos um único conceito sobre ética, mas que, ao falarmos sobre a concepção da ética, precisamos datar o período ou ainda citar o autor de referência, visto que há diferentes perspectivas, como acabamos de verificar. Enfim, espero que esse vídeo tenha contribuído para você conhecer mais detalhes sobre as origens e as mudanças que a concepção da ética sofreu ao longo da história, para a forma como compreendemos a ética na atualidade. Lembre-se que os conteúdos aqui apresentados são síntese e resumos de vários conceitos e ideias, que os escritos de autores como Nietzsche ou Kant são leituras densas e exigem dedicação e aprofundamento para sua adequada compreensão, algo que infelizmente você não vai encontrar ou obter em vídeos curtos, que para ser melhor compreendidos necessitam da leitura dos livros citados e que deixarei aqui na descrição. Aqui embaixo você encontrará os livros que podem complementar, né,
o conhecimento que apresentei. Convido você a acompanhar o canal, nele você encontrará informações que contribuem com a sua formação, especialmente para administradores, pesquisadores e estudantes interessados em gestão e administração. Obrigado por assistir este vídeo e até breve. Tchau!